A paz do Senhor a todos os meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz a todos vocês, que a graça do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus seja comigo e contigo nesta noite. Amém. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui com vocês, não por mim, mas pela vontade do Senhor Jesus, que Ele tem, colocado uma chama no meu coração, de compartilhar, a sua palavra, a sua verdade através das Escrituras. E quando eu decidi seguir a Ele, automaticamente Deus me fez entender qual o meu propósito aqui na terra enquanto Ele permitir. E Deus tem me revelado através dessa palavra a levar o Evangelho, proclamar o seu Evangelho, cumprir os seus mandamentos que Ele nos ensinou e tem nos ensinado através das Escrituras, E eu tenho colocado Ele como prioridade em minha vida e por isso eu estou aqui, E tenho posto não só Ele como prioridade, mas como também tenho posto o amor, do próximo que eu tenho tido, amado meu próximo como a mim mesma. E aqui eu estou, meus amados, para levar o Evangelho através da palavra dele. De fato, não vem de mim porque para mim eu ainda não compreendo como Deus fala comigo e às vezes eu ainda tenho um receio, sabe? Será, E Deus, Ele me corrige, Ele tem me corrigido, E Ele tem me falado para entregar a palavra dEle. E eu estou aqui, te convido a tirar um tempinho, para ouvir a palavra dEle, que Ele quer falar comigo e contigo através da sua palavra, Então, tire um tempinho aí para ouvir essa mensagem, para que nós possamos refletir, Pois Deus quer falar conosco nesta noite. Amém? Amados, eu estava, me deleitando na palavra dele, tenho buscado conhecimento na palavra. E quando eu estava lendo a passagem de Apocalipse, eu comecei a ler e reler, e Deus falou ao meu coração. Quando eu estava lendo, eu ouvi uma voz no meu ouvido. Muitos podem dizer que é loucura, sabe? Ai, eu arrepiei toda, olha que... Mas quando eu estava ouvindo, quando eu estava lendo a palavra, Ele falou ao meu coração e Ele falou assim para mim. Quando eu estava lendo a primeira carta, a carta à igreja em Éfeso, quando eu estava na segunda carta, veio uma voz que falou ao meu coração: entregue essas cartas, pois elas são para enviar, aos 7 continentes da terra. E veio ao meu coração fazer essa pesquisa dos continentes. Eu falei de continentes, fui pesquisar. E são exatamente as 7 cartas, elas mostram, que eram para entregar para 7 igrejas, E Deus me colocou no meu coração que essas 7 cartas, elas são para serem entregues como um aviso, como um alerta, como uma intimação às igrejas de todos os continentes, Em especial, Deus falou ao meu coração que a quarta carta, que ela era entregue à igreja em Tiatira. Essa carta, nos nossos dias atuais, ela precisa ser entregue
ao povo brasileiro, à nação brasileira. Ela precisa ser entregue na América do Sul. Amém? E é uma carta aberta para a igreja. Nos tempos em que nós estamos vivendo, Deus, ele levanta pessoas que são improváveis ao olhar do humano. Mas para Deus, não existe um ser humano que seja improvável quando ele escolhe para levar a palavra dele. Glória a Deus. E aqui eu quero compartilhar essa carta aberta, que é, um alerta que ela quer falar com a nação brasileira, não só com a nação brasileira, como todas as nações pertencentes à América do Sul. Amém? Então eu quero compartilhar essa reflexão muito forte que tocou ao meu coração, de uma forma muito tremenda. E antes que eu viesse aqui, eu pedi direcionamento do Senhor. E que não seja, de mim, mas que venha dos céus. Amém? Então vamos de reflexão. A carta que eu vou ler, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Fala assim: Aleluia, glória a Deus. Eu vou iniciar do 19, que aí fica mais claro para vocês. Glória a Deus. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aleluia, glória a Deus. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, a que si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ouçam, porque Jesus fala: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aleluia. Digo, todavia, a vós outros, os demais, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós. Aleluia, glória a Deus, seja exaltado ao teu nome, Senhor, por tua misericórdia, porque quando somos fiéis a ti, Senhor Jesus, tu nos guarda, Pai, e tu nos alerta no momento certo, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor amado, fala, Senhor Jesus, com a tua igreja, Pai. Oh, Senhor Jesus amado, aleluia. Meus amados, aqui nessa carta aberta que o Senhor nos escreveu, para nós, através, da vida de João,
deixando este recado, né? Para que nós não percamos a nossa fé, para que nós não nos distraímos com as coisas do mundo, mas que nós continuemos firme na fé, né? Que nós continuemos perseverantes, né? Caminhando, né? Até alcançarmos a nossa salvação, a nossa vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E para enfatizar, meus queridos, eu queria ler o capítulo 2 e o versículo 10 ao 11, que fala assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia, glória a Deus. Deus nos exorta, meus amigos, a continuarmos buscando a Ele em espírito e em verdade, em santidade, aleluia. Ainda, né, que tudo esteja contra, nós temos que perseverar, né? Nós temos que acreditar que existe uma vida eterna, assim como diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, porque Ele nos promete a vida eterna, onde não teremos mais fome, nem sede, nem dor, nem tristeza, mas nos regozijaremos, né? Do bom e do melhor, da glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, como Deus é lindo, meus amados. Além da vida eterna, né? Ele nos promete que Ele será fiel a nós, né? Até a morte. Se nós estivermos fiel a Ele, Ele também terá misericórdia para conosco até o último suspiro. E Ele nos ensina a sermos fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fé inabalável, né, do seguidor de Cristo será recompensada por toda a eternidade. Amém? Como é linda a palavra do Senhor Jesus, meus amados. E o que eu queria compartilhar sobre essa reflexão que tem tocado ao meu coração muito, desde quando eu comecei a ler a palavra, o que tem penetrado em meu coração é proclamar a palavra, é mostrar, né, aos irmãos para que não sejamos enganados por falsos profetas, né? E aqui na palavra de Deus, ele deixa bem claro, né, que ele tem visto as nossas obras, as obras dos verdadeiros cristãos, daqueles que estão exercendo o ID, daqueles que estão exercendo o mandamento, colocando em prática amar a Deus, né, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, amar o próximo como a ti mesmo, né, que sejamos como Ele, que sejamos imitadores dEle, tendo um coração humilde, um coração amoroso, piedoso, né? Glória a Deus. Ele tem visto que tem muitos irmãos que estão fazendo, né, o seu ID, como ele tem falado aqui em sua palavra, que ele conhece as nossas obras, né, o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço, a nossa perseverança. Mas, né, aqui ele deixa bem claro que ele está entristecido, ele está muito triste com os nossos líderes que sobem aos nossos palcos que deveriam ser levada a doutrina, né, verdadeira da palavra, da santa palavra do Senhor. E ao invés de eles pregarem
a verdadeira doutrina, eles têm usado o palco, né, para benefício próprio. Não é verdade? O que nós temos mais visto é que os nossos líderes estão usando a igreja para benefício próprio, ao invés de adorar a Jesus Cristo, ao nosso Deus Todo-Poderoso, eles estão adorando a Mamon, eles estão adorando ao dinheiro, aos bens materiais, e Deus, ele nos chama agora, nesse momento, ele nos disciplina através da sua palavra. Ele nos chama a atenção para que nós não sejamos coniventes com esses falsos profetas, que nós continuemos firmes na nossa fé, porque nós seremos recompensados, como diz a sua palavra. Amém? Que nós, meus amados e queridos irmãos, tenhamos o discernimento em sua palavra. Que nós, neste momento, né, tiremos um tempo, uma hora do nosso tempo para nós buscarmos conhecimento em sua palavra. Amém? Muitas das vezes, meus amados, nós somos enganados, né? Por falta de conhecimento, por darmos, né, lugar à ignorância. Ao invés de nós, né, buscarmos conhecimento, nós preferimos ficar na nossa ignorância e apenas ouvir o que o líder fala, né, ao invés de procurar saber se de fato aquele líder está fazendo, está pregando de fato o que Deus quer que seja pregado. Ele se conforma. E aqui na palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele não se agrada daqueles que são ignorantes em sua palavra, né? Ele nos exorta para que nós busquemos ele, para que nós busquemos conhecimento em sua palavra, para que nós não pereçamos como esses falsos profetas estão perecendo, né? Eles não estão se importando em cuidar das suas ovelhas, em levar a palavra, né? Em ministrar o que de fato Deus quer que seja entregue na casa de oração, né? Nas denominações, nas igrejas, né? E os irmãos, por falta de conhecimento, perecem junto com a igreja, junto com o seu líder. Amém? Deus não está satisfeito. Deus tem visto que tudo isso que está acontecendo dentro das igrejas. Aleluia! E ele está nos alertando, ele quer nos disciplinar para que nós, né, de fato, buscamos a sabedoria nele, para que nós, né, de fato, possamos viver o que ele quer que nós vivemos aqui na terra. Amém? A palavra de Deus nos ensina que nós temos um propósito aqui na terra. E o propósito que Deus nos colocou é que nós, né, nos rendemos a Ele, nos esvaziemos para que nós tenhamos um coração igual ao dele ou parecido, para que nós possamos ser apaixonados pelo seu evangelho e assim, através dessa paixão, nós possamos levar o evangelho aos quatro cantos do mundo, proclamando as escrituras, né? Ensinando o que Jesus Cristo nos ensinou, né? A servir, né? Aleluia, glória a Deus. Meus amados, e aqui eu quero compartilhar com vocês alguns versículos para enfatizar, né, essa reflexão que Deus tem falado ao meu coração, que se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 13, que fala assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus dos homens. Vocês mesmos não entram
nem deixam entrar aqueles que estão tentando entrar. Vocês, fariseus, não entrarão nos reinos dos céus e impedem os outros de entrar? Aleluia, glória a Deus. E o que Deus quer falar aqui é que Jesus critica os líderes religiosos por bloquearem o acesso à verdade divina. E é o que tem acontecido nos nossos dias atuais. Os próprios líderes das igrejas estão impedindo que as suas ovelhas, entrem, preparem a sua alma, e entrem e garantem a sua vida eterna. E por falta de conhecimento, nós perecemos. Amém? Então, Deus, ele nos orienta a buscarmos a sabedoria em sua palavra. Amém? Outra passagem que fala muito nessa reflexão fica em Mateus capítulo 23, versículo 4, que fala assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Aqui, meus amados, Jesus aponta a exploração e a falta de compaixão, dos próprios líderes, que impõem regras duras à igreja sem ajudá-los. Eles têm cobrado, que os irmãos façam isso, façam aquilo, ofertem, dizimem. E aonde é que está todo esse dinheiro? Não é verdade? Então, a própria igreja trabalha, mas não são abençoadas, porque os líderes estão trabalhando, para si mesmo. Falsos profetas. Amém? Outra passagem que eu gostaria de enfatizar, que fica em Mateus capítulo 15, versículos 6 e 9, mas eu vou encurtar aqui. Fala assim: este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. E é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias atuais. Você vai numa igreja e você não vê mais os irmãos glorificando, você não vê mais o Espírito Santo dentro da igreja, porque a igreja está totalmente fria, a igreja está totalmente perecendo. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos capacite a buscarmos mais dele para sairmos, dessa escuridão, dessa ignorância. Amém? Outra passagem que eu gosto muito, e foi através dessa passagem que eu comecei a ler a palavra, que Deus falou no meu coração, que fica em Oséias capítulo 4, versículo 6 do Antigo Testamento. Fala assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porquanto vocês certamente... Aleluia. Há passagens bíblicas que advertem sobre falsos profetas e líderes, que movidos pela ganância e pela adoração ao dinheiro, desviam o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, esse texto, muito forte, ele enfatiza, a importância de nós buscarmos sabedoria na palavra, Se nós não temos o discernimento, se nós temos dúvidas sobre o que o nosso líder está pregando, nós temos que buscar conhecimento na Bíblia Sagrada. É para isso que existe a Bíblia. Que nós não possamos continuar na ignorância, mas que nós possamos, de fato, adorar a Deus e buscar a Ele de verdade. Chega de só dizer aleluia, de ir lá na igreja sentar e ficar algumas horas na igreja e depois voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Tá na hora de vocês exercerem,
Exércitos do Senhor Jesus, Deus tem falado à igreja, né? Parem de vendar os seus olhos. Deus está falando conosco nesse momento, amém? E essa passagem, ela é tão forte, meus amados. Aqui enfatiza, né, que nos dias atuais muitos pregadores no púlpito exploram a fé para fazer fortuna, refletindo a idolatria a Mamon, o Deus do dinheiro e da riqueza material, né? Então, para vocês verem como é importante nós estudarmos as Escrituras, porque nelas nós adquirimos conhecimento e os nossos olhos são abertos. Porque Deus nos capacita a compreender o que Ele quer falar conosco. Amém? Outra passagem bíblica que me chamou a atenção também, ela se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, que fala assim. Olha só como Deus já deixou esse alerta lá no tempo de Pedro. Escutem. Houve também falsos profetas no meio do povo, como haverá entre vocês falsos mestres, né? Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras e por avareza farão comércio de vocês com palavras fingidas. Sobre eles já de longo tempo não será tardia a sentença, e a sua destruição não dorme. Aleluia, glória a Deus. Aqui nesse capítulo, nesse versículo, né, da passagem de Pedro, Deus ele nos alerta, né, dos falsos mestres, né? Os falsos mestres surgirão dentro da igreja, motivados pela avareza, pela ganância por dinheiro, né? E o que nós vemos hoje é isso, né? O púlpito, ele está sendo, ao invés de levar a palavra, a verdade, né, para que nós conhecemos a verdade, o que eles têm levado no púlpito? Vemos em púlpito onde a palavra é totalmente distorcida para vender promessas de prosperidade, explorando a fé do povo para enriquecer os pregadores. E é o que nós estamos vendo, meus queridos amados e irmãos. É hora de nós tirarmos essa venda dos olhos e buscarmos conhecimento da palavra, pois aí está a palavra para nos ensinar, para nos, capacitar. Aleluia, porque Deus ele dá conhecimento para quem busca. Deus dá entendimento e capacitação a quem busca, a quem tem sede, né, de conhecer a sua palavra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A quem tem curiosidade de conhecer as suas veredas, a amar os seus decretos, aleluia, a amar a sua justiça, o seu juízo, né? A ganhar mais ponto com o Senhor Jesus para que a misericórdia dele esteja comigo e contigo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Assim como diz lá em Gênesis, eu não me lembro exatamente onde, né? Mas por causa do amor que Deus tinha por Abraão, ele teve misericórdia, né? De um ente querido de Abraão. Imagina quantas recompensas nós temos ao investirmos em conhecimento do Senhor Jesus, a amarmos a Deus, a amarmos andar debaixo, né, da sua dependência. Tu tem mercê, Deus tem mercê, né? E ele nos, através do amor
que nós tivemos por Ele, através da fidelidade que Ele viu em nós, mesmo que nós já estejamos, né, debaixo da terra, por causa da nossa obediência, Ele pode livrar, né, o teu filho, o teu neto, o teu bisneto e assim sucessivamente. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? E quando nós paramos para analisar o amor de Jesus, ele nos constrange de uma forma. De fato, meus amados, né? Então, como é bom seguir a Deus, como é bom servir a um Deus tão amoroso e tão misericordioso. Glória a Deus. Vamos continuar aqui na nossa reflexão. Também eu queria deixar um outro capítulo e versículo que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 24, que fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará um ou desprezará o outro, né? Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, né? Olha como Deus fala através dessa palavra. Ele não se agrada, né, dos que adoram outros deuses. Deus, ele não divide a sua honra, meus amados. Toda honra e toda glória seja dada apenas a Ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? E Ele nos disciplina através da sua palavra. Outra palavra que Deus fala profundamente ao nosso coração é em Jeremias capítulo 23, versículo 16 e 17, fica no Antigo Testamento. Fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos que falam, dos profetas que profetizam para vocês. Eles o enchem de vãs esperanças, falam visões inventadas pelo seu próprio coração e não da boca do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Pai. Meus amados, o que nós temos visto nos últimos dias, nos dias atuais, o que existe nessas redes sociais são falsos profetas, né, profetizando, né, na vida das pessoas que estão totalmente fechadas na ignorância. E essas pessoas, né, tão inocentes acreditam nesses falsos profetas, assim como diz em Jeremias, né? Ele nos alerta, né, a não darmos ouvidos à palavra dos profetas que profetizam. Nem todos falam da boca de Deus, nem tudo é da boca de Deus. Eles os enchem de vãs esperanças, falam visões inventadas pelo seu próprio coração, né? E não vem de Deus. E, meus amados, o que eu tenho aprendido é que quando nós estamos buscando, quando nós estamos sedentos da palavra, que nós buscamos todos os dias nos aprofundarmos e chegarmos mais perto do Senhor Jesus, ter intimidade com Ele, nós reconhecemos o outro, porque o Espírito Santo de Deus nos avisa. Aleluia, glória a Deus. E Deus nos alerta através dessa mensagem a buscarmos conhecimento da sua sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Que nós não sejamos enganados por esses falsos profetas, meus amados. Não sejam coniventes com eles. Amém? Aleluia. Porque Deus em nenhuma passagem da Bíblia, Deus fala sobre dinheiro, sobre fortuna. Em nenhuma você vai encontrar uma passagem na palavra do Senhor que lhe ensina
a ficar rico. O que ele ensina é que você se desapegue dos seus bens materiais, né? Como fala, não sei em que passagem, mas eu não sei se é em Mateus, eu não me lembro, eu não me recordo, mas eu acho que é em Mateus sim, que o homem rico, o jovem rico foi lá atrás do Senhor Jesus, né? E ele disse que queria mais saber, né, de Deus, né? O que ele poderia fazer para ele ir para o reino dos céus, uma coisa assim, sabe? E o que Jesus falou para ele? Deixa eu verificar aqui rapidinho, que é importante a gente frisar algo que de fato a gente tem certeza, né? Deixa eu buscar aqui, para que nós possamos compreender melhor, né, o que Deus quer falar. Só um pouquinho. Tá, vamos lá. Vamos recapitular, amém? Essa passagem fica em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22, glória a Deus, que fala assim: eis que alguém, aproximando-se dele, do Senhor Jesus, falou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ao jovem: tudo isso tenho observado. O jovem, né, disse que a vida dele ele era temente, né, a Deus. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no reino do céu. Depois vem e segue-me. E ouvindo o jovem esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, o que nós tiramos de reflexão é que na palavra de Deus ele nunca fala sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre adquirir bens materiais. Ele ensina para que nós nos apeguemos de tudo isso. Amém? E o que o jovem rico fez? Ao invés de ele chegar lá e ouvir o que Jesus tinha pedido para ele fazer, ele retrucou. Virou as costas e foi, porque a riqueza dele era mais importante do que a vida eterna. Amém? Então Deus e Jesus Cristo, né, o nosso Senhor Jesus não nos ensina sobre dinheiro, sobre adquirir bens materiais. Amém? Que nós tenhamos esse discernimento. E nós só vamos ter esse discernimento através da sua palavra. Amém? Que nós possamos, né, meditar dentro dessas passagens bíblicas para que nós possamos ser instruídos dentro da palavra e que através, né, da nossa busca por sabedoria, do conhecimento de Deus, Deus nos conceda, né, discernimento, né, para que nós possamos orar, para que nós possamos jejuar, para que nós possamos renunciar-nos, né, para que nós possamos diminuir e que Ele nos governe, porque é só assim nós vamos, né, ser semelhante a Ele, só assim nós vamos entregar o que Ele tem, né, pedido para que nós façamos, que é
fazer levar a sua palavra, né? Como diz a palavra, ide e pregar o seu evangelho, né? Desculpa alguns erros, mas Deus, ele nos exorta a buscar conhecimento nele, porque só através da palavra dele nós vamos ter sabedoria, né? Propriedade no que a gente fala e no que a gente escuta. Amém? E Deus, ele nos chama neste momento, né? Para que nós nos atentemos, para que nós seguimos você, meu amado e minha amada, que estão firmes na fé, continuem na sua fé, porque a sua recompensa vem. Aleluia, glória a Deus. E aos que estão, né, mornos, a palavra de Deus diz que Deus não suporta, é melhor que seja frio do que morno, né? Então, que esses mornos possam ser aquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos amados. Vamos orar, vamos interceder pelas vidas dos nossos líderes, né? Pelas vidas daqueles que estão no nosso púlpito, levando a palavra, para que eles sejam de fato inspirados na palavra do Senhor, para que eles levem a verdadeira doutrina aos que procuram buscar um consolo na palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Porque a verdadeira paz, ela não está em bens materiais, mas ela vem dos céus. E nós só temos a paz através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, e aqui eu encerro essa minha parte do meu vídeo, porque já está muito longa, mas eu espero que essa mensagem possa tocar o coração de vocês, meus amados. Amém? Eu não estou aqui porque simplesmente eu brotei aqui, mas Deus tem me chamado, e se eu sou filha dele, se eu decidir seguir ele, né, eu me dedico agora para ele, a minha vida pertence a ele, e a minha vida é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A minha vida é para fazer a sua vontade, e aqui eu estou. Amém? Que essa palavra possa tocar o seu coração e que possa edificar mais a sua fé em Cristo, porque Jesus, aleluia, ele já preparou a nossa recompensa. Amém? Que nós tenhamos força de continuar até o fim da nossa caminhada, para que nós possamos contemplar o trono do Senhor, para que nós possamos estar junto dele na eternidade, Pai, onde não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá nem pranto e nem dor, como diz a sua palavra. Aleluia, que nós tenhamos ânimo, Pai, em meio ao caos que está este mundo, Pai. Aleluia, glória a Deus. Como diz a tua palavra, tu já venceu, tu já comprou, Senhor Jesus, a nossa vida eterna, tu já comprou, tu já pagou com o seu sangue, né, carmesim, ali naquela cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que fazer por onde merecer a nossa vida eterna, o nosso prêmio, a nossa coroa do lado do Senhor Jesus. Nós temos que buscar, né, estarmos firmes para que nós tenhamos o nosso lugar à mesa. Aleluia, glória a Deus. E aqui, meus amados irmãos, eu encerro esta palavra que veio para edificar a minha e a tua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, né, na graça do Senhor Jesus, e que, né, de fato, Deus possa tocar o teu coração, porque essa é a intenção, meus amados, amém? Que Deus me permita estar aqui outras vezes, que seja para a honra dele, amém? E é aqui que eu finalizo, dou uma boa noite, a paz do Senhor a todos os meus amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, aleluia, e até a próxima, se o nosso Deus me permitir, amém?